Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, estamos estudando o livro de Atos do Apóstolo. Hoje eu quero vos apresentar os primeiros 10 versículos do capítulo 17, onde minha última mensagem eu vos contei que apóstolo Paulo havia sido açoitado, tanto Paulo e Sila, havia sido açoitado e colocado em prisão, e o próprio Deus mandou um anjo para abalar a estrutura da prisão, e o carcereiro que guardava o apóstolo Paulo e Sila foi salvo naquele dia. Ele e a família aceitaram a Cristo e foram batizados. As autoridades tentaram libertar secretamente Paulo e Sila, mas Paulo não aceitou, se declarando ser cidadão romano e que as autoridades viessem pessoalmente libertá-lo. Assim ocorreu. Paulo esteve confortando os irmãos, depois sai em viagem, e aqui no capítulo 17, versículo 1, conta-nos que ele, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo, demonstrando que era necessário que padecesse que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e a Silas, bem como grandes multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jasson, e os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não achando, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença do magistrado da cidade, clamando: este que tem transtornado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jasson acolheu, e todos eles procedem contra o decreto de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade, que ouviram estas coisas. E tendo, porém, recebido fiança de Jasson e dos demais, soltaram-nos. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Sila para Bereia. Tendo ele ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Muito bem, amados, aqui traz-nos uma narrativa que ocorre na cidade de Tessalônica, onde Paulo e Sila vão, e por 3 sábados ele ensina dentro da sinagoga, ensinando a palavra de Deus, falando claramente que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Nós veremos, amados, que quando o apóstolo Paulo e Sila deixam Filipe, eles viajam para Tessalônica. A ele foi dado o privilégio de se dirigir à grande congregação da sinagoga judaica. Mas a aparência de Paulo e Sila era lamentável. Sua aparência deixava à mostra o vergonhoso tratamento que havia recebido recentemente. Estava cheio de hematomas, sinais de ser espancado.
E então era necessário dar uma explicação do que havia acontecido anteriormente. Mas isso eles fizeram sem se exaltar, mas exaltando aquele que operara seu livramento. Ao pregar aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo recorreu às profecias do Antigo Testamento concernente ao Messias, ou seja, ao Cristo. Em seu ministério, tornara clara aos seus ouvintes estas profecias, começando por Moisés e por todos os profetas. O apóstolo Paulo explicava-lhe que a Escritura falava acerca de Jesus, que se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Lembre-se que Pedro, ao pregar acerca de Cristo, tinha apresentado prova do Antigo Testamento. Também Estevão procedeu de modo idêntico. Então é necessário, amados, que nós venhamos compreender as Escrituras em todas. Alguns pregadores dizem que o Antigo Testamento não há mais valor. Mas se nós não conhecermos a profecia do Antigo Testamento, como seremos pregador? O apóstolo Paulo também, em seu ministério, recorreu às passagens que profetizavam o nascimento e o sofrimento e morte e ressurreição e ascensão de Cristo. Pela inspiração, podemos conhecer, amado, mediante o Espírito Santo, a palavra de Deus. Pelo inspirado testamento de Moisés e dos profetas, o apóstolo Paulo provou sabiamente que Jesus de Nazaré era o Messias. Ele mostrou que desde os dias de Adão foi a voz de Cristo que falara por intermédio dos patriarcas e profetas. A palavra de Deus apresenta Cristo como sendo o verbo de Deus. Verbo é a palavra de Deus. Então era a voz de Cristo que desde o período de Adão se manifestava aos patriarcas, aos profetas da antiga aliança, trazendo profecia clara e específica. Haviam sido feitos relativamente ao aparecimento do Messias prometido. Adão fora dada a certeza da vinda de um Redentor, a sentença proferida contra Satanás. Está escrito: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Foi dado para os nossos primeiros antecessores, ou seja, para os nossos primeiros pais, uma promessa da redenção que seria efetuada por meio de Cristo. Gênesis 3, versículo 15. Ao patriarca Abrão foi feita a promessa que da sua linhagem haveria de nascer o Salvador do mundo. E em tua semente será bendita todas as nações da terra, disse o Senhor Deus para Abraão, em Gênesis 22, verso 18. Não diz as posteridade como falando de muito, mas como de um só, a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3, verso 16. Próximo ao fim da sua obra, como líder e mestre de Israel, Moisés claramente profetizou do Messias que iria vir. O Senhor teu Deus, declarou ele às hostes congregadas de Israel. Ele
te despertará um profeta do meio de ti, e de teus irmãos como eu e a ele ouvireis. E Moisés assegurou aos israelitas que Deus mesmo lhe havia revelado isto no monte Horebe, dizendo: Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18, verso 15 e 18. O Messias devia provir de linhagem real, pois a profecia feita por Jacó, o Senhor disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os teus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. O cetro significa autoridade. Legislador significa rei. Siló significa Jesus. Isaías profetizou: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías 11, versículo 1. Jessé já havia morrido quando o profeta Isaías trouxe essa profecia. Como poderia brotar do tronco um rebento, se não fosse um descendente? Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunho ao povo, como príncipe e governador do povo. Eis que chamará a sua nação, que não conhece, como nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificará. Isaías 55, verso 3 e 5. O profeta Jeremias também testificou da vinda do Redentor como um príncipe da casa de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra dos seus. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, nomearão o Senhor justiça nossa. Jeremias 23, 5 e 6. Então, amados, esses profetas da antiga aliança, eles profetizaram falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Existe outra passagem do próprio profeta Jeremias, que ele diz: assim diz o Senhor, nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem ao sacerdote levítico faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Jeremias 33, verso 17 e 18. Mesmo o local de nascimento do próprio Messias foi nos revelado por meio da profecia. O profeta Miqueias, ele profetiza o local do nascimento do Messias. Ele diz: e tu, Belém, Belém Eufrate, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde o tempo antigo, desde o dia da eternidade. Miqueias 5, verso 2. Então Deus já havia, desde o início do tempo, já havia colocado Jesus para ser o Salvador da humanidade. Desde o tempo antigo, desde o início da eternidade. A obra que o Salvador deveria fazer na terra também foi amplamente esboçada por Deus.
e repousará sobre ele, diz a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Isaías 11, verso 2 e 3. Aquele que assim foi ungido devia ser alguém que viesse pregar boas novas aos mansos, restaurar aos constritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. Deveria consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que lhe dê ornamento por cinza e óleo de alegria em vez de tristeza, vestido de louvor por espírito de angustiado, a fim de que se chame a árvore da justiça e a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías falando acerca de quem? Do próprio Messias. Isaías 61, verso 1 e 3. E prossegue a palavra de Deus dizendo: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pois o meu espírito sobre ele o juízo o produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo e não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Isaías 42, verso 1 e 4. Com poder, com grande poder baseado nas Escrituras do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo demonstrava que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Atos 17:3. Não havia Miqueias profetizando, não havia Isaías profetizando, mas era Paulo usando as Escrituras. Esses profetas já haviam morrido, mas Paulo trazia as Escrituras, apresentando ao povo de Tessalonicense, dizendo: ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Miqueias 5, verso 1. E não havia o prometido profetizando de si próprio por intermédio de Isaías. Mas Paulo, usando a Isaías, ele dizia: as minhas costas dou aos que me ferem, e a minha face ao que me arranca os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afronta e me gospem. Isaías 50, verso 6. Foi isso que fizeram com Jesus, amados. Feriram, espancaram, cuspiram, humilharam, mas ele se manteve calado. Por intermédio do salmista, o salmista profetiza, fala sobre o Cristo, sobre Cristo que havia predito o tratamento que recebera dos homens. O salmista dizia: mas eu sou opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zomba de mim. Estende
os beiço e meneia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contempla, reparte entre si o meu vestido e lança sorte sobre a minha túnica. Salmo de número 22, versos 6 e 8 e o versículo 17 e 18. É o profeta, o salmista Davi, profetizando a vinda do Messias. Ele não disse que ele estava sofrendo isso, ele estava profetizando vendo na dimensão do Espírito de Deus, enxergando na dimensão do Espírito de Deus. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas que tu me afrontaram caíram sobre mim. Afronta-me, quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por alguém que me consolasse, mas não achei. Salmo 69, verso 8, 9 e 20. O salmista novamente falando do sofrimento do Messias, do sofrimento que Jesus passaria. Quão inconfundíveis são as palavras de Deus, são muito claras as profecias, tanto dos salmistas quanto do Isaías, do outros profetas que profetizaram acerca do referente ao sofrimento e à morte de Cristo. Isaías continua dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Ele interroga, essa é uma interrogação feita pelo profeta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado. E o mais indigno entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente, ele tomou sobre si os nossos sofrimentos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós a reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante o seu tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E de quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Isaías 53, verso 1 e 8. Jesus sofreu por mim e por você, amado. Ele padeceu. Ele foi cortado, foi-lhe tirado a vida aos 33 anos de idade, para que ele se tornasse o Salvador da humanidade. Até mesmo a maneira da sua morte foi prefigurada como a serpente de bronze que foi levantada no deserto pelo grande líder Moisés. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Ele diz:
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. E se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Zacarias 13, verso 6. Feriram a mão de Cristo, atravessando a mão de Cristo com pregos cravados na cruz, amados. E Zacarias já falava, antes mesmo da vinda do Messias, ele já dizia que iriam lhe interrogar, mas que ferida é essa em tua mão? E o próprio Messias iria responder, eu fui ferido na casa dos meus amigos, pois ele veio para os seus, para aqueles que eram escolhidos por Deus, e puseram na sua sepultura com os ímpios, e com os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53, verso 9 e 10. Mas aquele que havia de sofrer morte pelas mãos dos homens, devia ressurgir como um conquistador sobre o pecado, sobre a sepultura, sobre a inspiração do Todo-Poderoso. O próprio cantor de Israel, o próprio salmista, testifica da glória da manhã da ressurreição de Cristo. O salmista, no Salmo 16, verso 9 e 10, ele diz: alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exalta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Davi, ele morreu, foi sepultado, viu a corrupção. Mas Jesus, ele foi sepultado, mas ressuscitou. Então o apóstolo Paulo mostrou qual intimamente havia Deus ligado ao sacrifício expiatório com as profecias referente àquele que devia, como um cordeiro, ser levantado ou levado ao próprio matadouro. O apóstolo Paulo apresenta o Messias. O Messias diria acerca da salvação que viria. Ele se manifestaria como sendo o cordeiro que daria expiação do pecado. Ele derramou a sua alma, ele derramou o seu sangue, pois a alma, ele está no sangue, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muito, e pelas transgressores ele intercede, diz Isaías, no livro de Isaías 53, versos 7, 10 e 12. Então, o apóstolo Paulo, amado, ele apresenta, falando acerca desse grande Salvador que viria para salvar a humanidade, que o Senhor Jesus veio e sofreu por teus pecados, para que nós pudéssemos alcançar a salvação tão prometida. E durante 3 sábados, ele apresenta o Messias prometido para o povo que vivia na Tessalônica, e houve uma conversão de grande quantidade de pessoas que foram simpatizantes com a mensagem do apóstolo Paulo. Mas os judeus, movidos por inveja, decidiram prender, decidiram levantar, subornar algumas pessoas de má reputação. Decidiram que deveriam arrastar Paulo e Sila e executá-lo publicamente. Invadiram a casa onde o apóstolo Paulo estava, mas não encontrando, levaram o dono da propriedade para ser apresentado às autoridades. Mas isto eu estarei falando amanhã, amados, pois meu tempo é muito escasso, e como estudo da palavra de Deus,
exige que venhamos analisar a palavra. Amanhã estarei dando continuidade. Que Deus vos abençoe. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.